Olá! Na atividade de hoje, nós vamos estudar estatística, a média aritmética, mediana e a moda. Então, o que é média aritmética? É determinada pelo resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Por exemplo, vamos determinar a média dos números, e aí está 3, 12, 23, 15 e 2. Para isso, basta somarmos todos os números e dividirmos pela quantidade de números, ou seja, então vamos lá, pessoal. Então, vamos verificar aqui como é que a gente coloca. Então, eu vou somar todos os números, é isso que ele está falando aqui para mim, tá? 3 mais 12, mais 23, mais 15, mais 2. Tudo dividido por quanto? É sempre pela quantidade que você está somando. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, aqui embaixo, eu vou dividir por 5, tá? Tudo bem? Então, aqui, 3 mais 12, 15. Aí, eu tenho 15 mais 15, 30. 32, 35, 55. Somando tudo, 55. Dividido por 5, então, a média aritmética é igual a 11. Essa é a minha média aritmética, contando com esses números que eu estou trabalhando aqui, ok? Próximo. Moda. O que é a moda? A moda é sempre o valor, a tendência que mais aparece, tá? Então, vamos observar aqui. Qual é o número que mais aparece nesse exemplo aqui, ó? Digamos que o Santos, em determinado torneio de futebol, fez em 10 partidas a seguinte quantidade de gols: 4, 5, 4, 2, 1, 3, 7, 1, 1, 2 e 1. Então, aqui é fácil a gente perceber, né? Então, aqui, olha, observando, eu tenho 1, 2, 3, 4, em 4 partidas, ele fez um gol. Então, a minha moda aqui, ó, tá? A minha moda é igual a 1. Então, é isso, tá, gente? Então, é isso que quer dizer moda, tá ok? Mediana. Bom, é a medida de tendência central que indica exatamente o valor central de um conjunto de dados quando organizados em ordem crescente ou decrescente. Por exemplo, vamos considerar que um aluno tirou as seguintes notas em 5 provas de uma determinada matéria. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar em 2 casos aqui. Então, esse primeiro aqui, olha, ele tirou 5, né? Ele tirou 5, 8, 7, 4 e 8. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que achar a mediana, eu tenho que colocar em ordem, tá? Então, eu vou pegar esse número aqui e vou colocar em ordem. Então, eu tenho 4, 5, 7, 8 e 8. Então, quem é para mim a mediana nesse caso? É o número 7, que ele está no meio, ele está no centro, tá? Então, a mediana é uma coisa bem simples, tá, gente? Então, é o valor que está bem no centro. Isso depois que vocês colocam em ordem crescente, ok? Então, eu coloquei aqui os números em ordem crescente. Então, o 7 aqui é a medida central, tudo bem? Então, esse 7 é a minha mediana, tá? Nesse outro caso aqui, vamos colocar também em ordem. 2, 4, 5, 7, 8 e 8. O que acontece aqui? Nesse
caso, eu tenho dois números. Aqui eu tinha uma quantidade ímpar, então era fácil perceber a questão do 7 no centro, tá bom? Mas nesse caso aqui já não. O que que acontece aqui? Eu tenho dois números no centro, então eu tenho que pegar esses dois valores aqui que eu tenho no centro, ó. E aí, o que que eu vou fazer com esses dois valores? Tirar a média aritmética. 5 mais 7 dá 12, dividido por 2. Então, aqui, ó, no caso vai ser 6, tá, gente? Então, esse caso, no caso de ser par, então eu tenho que fazer isso, pegar os dois números que estão no centro, dividir por 2, né, e achar então a mediana. E aí, no caso, a minha mediana nesse caso aqui é 6. Eu espero que tenha ficado claro isso daí, tá? Quando é ímpar é fácil, isso já tem um valor, mas quando é par, né, eu tenho uma quantidade par de números, então são dois números que eu vou ter que somar e dividir por 2. E aí sim eu acho a minha mediana. Bom, aqui um outro exemplo para ficar mais claro, tá, gente? Eu quero a média aritmética das notas desses alunos aqui. Então, o que que eu vou fazer? Normal, né, gente? Igualzinho o outro que eu fiz. Então, eu tenho aqui o valor 4 mais 5 mais 6 mais 6 mais 6 mais 9. A média aritmética, lembrando, gente, o que que eu tenho que fazer? Eu tô somando 6 números aqui, então eu vou dividir por 6. Se fossem 5, eu dividiria por 5. 10 divide por 10, somos 10 números, divide por 10. Se a média aritmética for 20 números aqui, eu vou dividir por 20, tá? Então, somo todos os 20 números e divido por 20. Nesse caso aqui, são 6 números, então a média aritmética aqui eu vou dividir por 6. Tudo bem? Então, aqui, 4 mais 5, 9, 9 mais 6, 15, mais 6, 21, mais 6, 27, mais 9, 36. 36 divide por 6 é igual a 6. Então, a média aritmética minha nesse caso aqui é 6, ok? Bom, então essa é a média da sala de aula. Então, a nota em termos de média de sala de aula é 6. Mediana, mesma coisa, gente. Eu tenho que colocar em ordem crescente e pegar a tendência central. E aí, como aqui já tá em ordem crescente, tá? Eu já coloquei os números aqui em ordem crescente, eu não vou precisar colocar aqui embaixo novamente, tá? Vamos trabalhar aqui, ó. Então, no caso aqui, como são 6 números, então aqui, ó, é par. Então, eu tenho esses dois números aqui como ordem, como tendência central. Então, o que que eu vou fazer aqui? 6 mais 6, 12. 12 divide por 2 é igual a 6. Então, a mediana é 6, ok? No caso da moda, é o número que mais aparece, gente. Coincidentemente, 6, tá? Então, aqui é a nota 6, tudo bem? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido e consigam aí fazer, então, realizar as atividades dessa semana. Bom, até a próxima semana. Um bom dia para vocês.